Comunicação com o mundo espiritual. Perdão por insistir, mas não seria melhor para todos ter uma recordação consciente de como funciona o sistema das reencarnações sucessivas para conseguir que os espíritos evoluam? A evolução espiritual só é autêntica quando tiver sido verdadeiramente realizada por decisão própria do espírito. Se ele estivesse consciente o tempo todo da presença de seres superiores amparando o seu progresso, não atuaria livremente e sim faria condicionado pela presença dos seus guias. Aconteceria o mesmo que a criança que age de uma forma na presença dos pais ou dos professores, por temor ou respeito, enquanto na sua ausência procede de forma diferente, com mais autenticidade, pois se sente mais livre por não estar presente nenhum adulto que a possa repreender, caso faça alguma travessura. Durante o tempo em que o espírito está desencarnado no mundo espiritual, a presença dos seres superiores tutelares é mais presente. Com a encarnação no mundo físico, nas condições que são proporcionadas, ou seja, sem recordações nem manifestações evidentes de uma supervisão superior, pretende-se que o espírito atue em liberdade plena, sem nenhum tipo de coação, para que seja ele mesmo, através das suas próprias experiências, quem decide o que quer. Então, isso quer dizer que não é possível ter consciência da realidade espiritual enquanto se estiver encarnado? Não é isso. Se fosse assim, não estaríamos conversando agora sobre isso, uma vez que você agora mesmo está encarnado. Aquele que queira sinceramente aprofundar o conhecimento da realidade espiritual obterá as respostas e a ajuda espiritual de que precisar. Repare no seu próprio exemplo. Começou a se perguntar sobre questões fundamentais, a procurar verdadeiramente e vai obtendo respostas. Porém, a maioria prefere olhar para o outro lado. A grande curiosidade que vocês têm em averiguar como funciona materialmente o universo é o que os tem impulsionado a realizar descobertas científicas cada vez mais importantes. Também no campo espiritual, a razão necessita de respostas para nos sentirmos realizados, e através da descoberta das relações causa e efeito, vão se conseguindo desvendar realidades que permaneciam ocultas ao simples olhar. E como irá acontecer isso? Como obteremos uma resposta? O espírito pode conhecer a realidade espiritual aparentemente oculta quando se empenhar em investigar profundamente em si mesmo, porque as leis espirituais estão escritas no espírito. Há algo no espírito que lhe permite diferenciar o verdadeiro do falso, quando se vê confrontado com isso. Esse algo é a voz da consciência, a voz do sentimento, que é cada vez mais clara à medida que o espírito for mais evoluído. Se parássemos para escutá-la de vez em quando, obteríamos muitas respostas. Mas terá de ser por esforço próprio e força de vontade que se penetrará na realidade espiritual, que é também a sua realidade intrínseca. Por isso há um provérbio muito antigo que diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. E dessa forma, o espírito não estaria sendo abandonado à própria sorte, como a criança pequena que é abandonada pelos pais? Não é abandonado. Os espíritos guia estão sempre presentes para ajudar. As respostas são sutilmente sugeridas a nós quando temos questões que, sinceramente, não sabemos resolver. O que acontece é que, em vocês mesmos, existem tantos medos e tabus que, aos seus irmãos do mundo espiritual, se torna muito complicado ajudá-los, já que não admitem respostas que não encaixem nos seus preconceitos e estereótipos. O que quer dizer? Quer um exemplo? Repare na sua atitude em relação à morte. Hoje em dia, a morte é um tabu para a sociedade ocidental. E cada vez que um espírito desencarna, desencadeia-se uma verdadeira tragédia entre os familiares e entes queridos. E por quê? Porque não querem aceitar as evidências que estão sendo oferecidas a respeito da sobrevivência do espírito depois da morte, simplesmente porque, para aceitarem, teriam que alterar o seu modelo mental atual. Quando os espíritos, após terem passado para o outro plano, tentam despedir-se e tranquilizar os seus entes queridos, manifestando-se a eles de alguma forma,
Há sempre uma tendência para não acreditar naquilo a que se observa, simplesmente porque não acreditam que isso seja possível. Porque não se enquadra nos seus esquemas mentais e a mente os leva a crer que se trata de uma alucinação provocada pelo estado de choque. Por um lado, existe a influência da religião, oferecendo uma explicação de que é a morte e do que vem depois dela, baseada em obtusos dogmas pouco críveis e não nas evidências e testemunhos reais, e que decreta que qualquer contato com o mundo espiritual não supervisionado por ela, ou se trata de pura imaginação, ou, como aconteceu em épocas passadas, é coisa do demônio, assim estimulando o medo de qualquer contato com o além. Por outro lado, está a ciência materialista, que só aceita aquilo que pode medir com seus aparelhos e que se nega a investigar seriamente o tema, colocando o máximo de obstáculos no trabalho de uns poucos, mas corajosos investigadores que, tendo convivido com doentes terminais e com pacientes que tiveram experiências de quase morte, se atreveram a dar o passo seguinte e tentaram levantar o véu. O resultado prático é que as pessoas que estão passando por esse momento crítico e os seus entes queridos encontraram-se no mais absoluto desamparo emocional por falta de alguma explicação crível ou alguma esperança consoladora. E o que se deve fazer para receber ajuda do mundo espiritual? É muito fácil. Apenas pedir por ela. Trata-se de tentar enviar uma mensagem telepática ao mundo espiritual a partir do sentimento, através do pensamento, e esperar para ver o que acontece. Trata-se simplesmente de expor o que se passa com você mesmo, do que necessita e pedir ajuda. Os espíritos guia estão ali para captar essas mensagens e agir em conformidade. Se o pedido é feito de forma sincera, com o coração, e é feito com a intenção de se obter avanço espiritual, não tenha dúvida de que receberá uma resposta. Essa é a verdadeira forma de orar, e não a repetição uma e outra vez de um conjunto de frases com louvores a Deus, Jesus ou a Virgem, que não tem nenhum significado nem para vocês, nem para o mundo espiritual. E como se entra em contato com ele ou com os espíritos guia? Quer dizer, como se processa essa ajuda proveniente do mundo espiritual, já que eu não tenho consciência de alguma vez ter contatado com qualquer espírito de qualquer forma, nem verbal, nem visualmente? Quer dizer até que começou a conversar comigo, porque eu não estou propriamente encarnado. Mas compreendo o que quer dizer, uma vez que esta não é a forma habitual de contato. Se a ajuda que recebem não é evidente, para vocês é porque essa ajuda é dada de maneira muito sutil, para não interferir com o seu livre-arbítrio, e apenas é facultada quando o espírito necessita dela e está receptivo para a acolher. O espírito guia se comunica com vocês mentalmente, através da voz da consciência. Os outros espíritos também falam com vocês mentalmente e os sugerem ideias dependendo do tipo de preocupações que tenha. Portanto, na voz da consciência de cada um, há uma parte que vem do mundo espiritual, tanto dos guias como dos irmãos espirituais. Mas também há uma parte do nosso próprio eu espiritual, que abriga a sabedoria de incontáveis encarnações. Em qualquer caso, essa voz tenta aconselhar e ajudar vocês a resolver os seus problemas, para que, de cada circunstância da vida, seja esta dolorosa ou feliz, tirem o maior proveito possível para a sua evolução espiritual, para que seja útil no seu processo de supressão do egoísmo e no seu aprendizado do que é o amor incondicional. Para poder receber essa ajuda, é preciso acreditar que é possível, estar disposto a fazer as perguntas para as quais necessita de resposta e estar disposto a acatar as respostas que os chegam pela voz da consciência. Isso tem a ver com a meditação? Sim. Do ponto de vista espiritual, meditar é tentar abstrair-se dos problemas diários, para atingir um estado de serenidade que permita ouvir a voz interior que nos ajude a sermos melhores, a ver os nossos defeitos e a começar vivendo em função do sentimento. Meditar implica-se analisar-se a si mesmo, tendo em vista o autoconhecimento, descobrir quando se está agindo com egoísmo e quando se segue o sentimento.
Não importa que método utilizemos para conseguir isso. Se é mais ou menos estético, porque não é o que se faz, mas a intenção com que é feito. E às vezes ficamos presos pela aparência e não chegamos à essência. Digo isso porque há muita gente com muita flexibilidade e com grande habilidade para se colocar e aguentar na posição de lótus durante horas, que respira profundamente mantendo a sua mente em branco, mas que mal sai da sessão, continua com os seus maus hábitos espirituais e se convence de que é espiritual só porque pratica uma determinada técnica de relaxamento. Isso não é meditar, mas fingir meditar. Sim, mas como ouvir a voz da consciência? Para mim, isso parece muito difícil. Quer dizer, como distinguir entre um pensamento que vem da consciência e qualquer outro pensamento vulgar da nossa mente? Não me parece nada fácil. Para que possam ouvir claramente a voz da consciência, vocês têm de tentar silenciar por um instante o falatório de sua mente, libertá-la durante esses momentos das preocupações cotidianas. Procurem um momento de tranquilidade por dia para estar com vocês mesmos, para meditar sobre as suas imperfeições e as suas atitudes durante o dia. E então, se fizerem sinceramente, serão ajudados a encontrar as respostas de que precisam e serão reconfortados para enfrentarem com mais serenidade e força as suas provas. A voz da consciência não é condescendente, não é parcial, não mente e diz coisas que podem atormentar o nosso egoísmo. Há pessoas que têm o canal da comunicação espiritual mais aberto, porque confiam nessa forma de percepção e usam a vontade para a melhorar. E sabem distinguir entre uma resposta obtida por reflexão própria e uma que é dada pelos espíritos guia, com os quais, inclusive, podem chegar a estabelecer um diálogo consciente. E essa é a única forma pela qual nos é prestada ajuda a partir do mundo espiritual? Não. Também recebem uma ajuda mais direta durante o sono. Enquanto o corpo dorme, o espírito abandona por uns momentos o plano físico para entrar no plano espiritual e encontra-se com os seus guias e entes queridos, de quem recebe ajuda para resolver os problemas do dia a dia e que lhe dão forças para continuar. Ou seja, todos realizam viagens astrais durante a noite, ainda que não de forma consciente. Este contato com o mundo espiritual, vivido durante o sono, não é recordado com total clareza pela maioria das pessoas, manifestando-se em forma de imagens e recordações mais ou menos nítidas, sob a forma de sonhos, os quais contêm em si mesmos ajudas espirituais encriptadas que ajudam a ver mais claramente aquilo que custa tanto a ver em estado de vigília. Por isso é tão importante dormir bem para se estar bem psicologicamente, porque quando a pessoa não dorme, está impedindo a si mesma de entrar em contato direto com o mundo espiritual e de aí receber a ajuda e o ânimo de que necessita para enfrentar as provas no mundo físico. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais. Você pode compartilhar com seus amigos?